Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuamos nossa reflexão à luz do Evangelho segundo Marcos. Hoje iniciamos o capítulo 6. Acompanhando Jesus em suas andanças, chegamos com ele a Nazaré, sua terra. Estamos numa cidadezinha da Galileia, pouco conhecida na época e considerada desprezível. No Evangelho de João, Natanael, ao saber que Jesus era de Nazaré, disse assim: de Nazaré pode sair coisa boa? Aí Jesus vivera sua infância e mocidade, até iniciar a sua atividade anunciando o reino de Deus. Como em todas as cidades, aí em Nazaré também havia uma sinagoga, onde as pessoas se reuniam aos sábados para ouvir a palavra de Deus, ouvir as reflexões e orar. O evangelista Lucas, ao falar de uma ida de Jesus a Nazaré, nos conta que ele comentou um trecho do profeta Isaías, baseando nessa passagem bíblica todo o seu programa. Seguindo o Evangelho de Marcos, nós estamos nessa mesma sinagoga e lá na frente Jesus está ensinando. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Vamos então preparar nosso coração para acolher essa palavra que irá hoje nos iluminar. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina a reflexão de hoje está no início do capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. Capítulo 6, versículos de 1 a 6. Capítulo 6, versículo de 1 a 6. Vamos, com alegria, aclamar essa palavra e acolhê-la com muito amor em nosso coração. Aleluia, aleluia.
Escutai-o todos vós, escutai-o todos vós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos, mais uma vez, não nos informa sobre o ensinamento de Jesus. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Sem dizer o que Jesus ensinava, ele nota que causa admiração. Primeiro, porque revela sabedoria. Segundo, porque o ensinamento vem acompanhado de uma prática, os milagres. Que sabedoria é essa que causa a admiração de muitos? Todos de Nazaré sabem que Jesus viveu por muito tempo entre eles e que não frequentou nenhuma escola superior de interpretação das Sagradas Escrituras. No entanto, aí está ele discorrendo sobre elas com facilidade. De fato, nas sinagogas, qualquer homem adulto podia expressar sua interpretação sobre o texto que antes fora lido. Contudo, isso geralmente não acontecia, porque os fariseus ou algum escriba aí presente é que davam a interpretação. Eles haviam estudado por muito tempo e eram considerados os mais aptos para essa função. Em geral, os frequentadores das sinagogas se sentiam incapacitados de dizer alguma coisa sobre o texto da Bíblia, porque respeitavam os teólogos e exegetas da época, os fariseus e os escribas, ou porque se sentiam inibidos e tinham medo de dizer alguma coisa errada. Ficavam agora admirados de que Jesus, um deles, se expresse com liberdade, dando a sua interpretação. A sabedoria de Jesus vai além. Todos percebem que esse conterrâneo tem uma grande capacidade de discernimento diante das situações e sabe ligar a sua palavra com uma prática que traz vida para o povo. Ligam seu ensinamento com os milagres que são realizados pelas mãos dele. Percebem que suas palavras não são apenas belas teorias, mas estão enraizadas nos anseios concretos dos necessitados e, ao mesmo tempo, correspondem a uma ação que liberta e traz a vida desejada. Tudo levaria a crer que o episódio na sinagoga de Nazaré passaria da admiração para o contentamento, a alegria ou a boa notícia, provinda da certeza de que Deus está presente no meio deles através de Jesus. Mas não é isso que acontece. A constatação que os conterrâneos de Jesus fazem em seguida desfaz a admiração que os tinha tomado. Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? Os presentes na sinagoga passam da admiração para um outro sentimento e ficaram escandalizados por causa de Jesus. Afinal, qual é o motivo do escândalo?
porque a profissão e a origem de Jesus são conhecidas. Sabemos que Marcos está querendo nos mostrar que Jesus é o Messias. Na época, havia várias teorias sobre a origem do Messias. Uns diziam que ele seria descendente de Davi. Outros diziam que a sua origem seria desconhecida. Mas ali está Jesus, de origem não tão nobre e bastante conhecida. Os conterrâneos de Jesus se escandalizaram, porque não queriam admitir que alguém como ele possa ter sabedoria superior às dos profissionais e realize ações que indiquem a presença de Deus. Para eles, o empecilho para a fé é a encarnação. Deus feito homem, situado num contexto social e ainda mais num contexto que não condiz, segundo os moldes da época, com a dignidade do Messias e muito menos do próprio Deus. Afinal, estamos na Galiléia dos gentios, diante de um carpinteiro de família bastante conhecida. Não há nenhuma razão para acreditar que ele traga boas notícias de Deus, mesmo que ensine com sabedoria e faça milagres. Jesus sabia muito bem que os portadores da palavra e ação que correspondem ao projeto de Deus foram expulsos, mortos, desacreditados. E dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. Ele não era o primeiro e nem seria o último. O escândalo dos conterrâneos provoca uma paralisia na ação divina. Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Por quê? Porque a ação de Deus na história não se processa de maneira mágica, não exigindo nada das pessoas. Para que Deus possa agir, é necessário que estejamos sintonizados com seu projeto e acreditemos que ele age através do humano. Esperar que Deus venha direto do céu fazer as coisas sem o concurso humano é negar a própria encarnação do Filho de Deus e, portanto, impedir que os milagres aconteçam. Não é à toa que Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. No Evangelho de Marcos, é a última vez que Jesus vai a Nazaré e entra numa sinagoga. Até agora, Jesus foi admirado, aplaudido, seguido por multidões, mas já é considerado impuro, louco, agitador em nome de Satanás, violador de leis sagradas, motivo de escândalo. Estamos ainda dispostos a segui-lo ou também nós estamos desiludidos? No silêncio do coração, o Senhor fez ouvir a sua voz. Onde iremos senão a ti, pois só tu tens palavras de amor. Onde iremos senão a ti, pois só tu tens palavras de amor. Vimos no Evangelho de hoje que Jesus tinha um jeito próprio de ser, um jeito diferente, desconcertante e ao mesmo tempo provocador. Um jeito de ser e agir que de alguma forma afetava as pessoas. Para os que conviveram com ele na infância e na adolescência, era impossível acreditar que aquele menino simples da periferia, filho de pais pobres, lascados, falasse com tamanha sabedoria e fizesse coisas extraordinárias. Esses que conviveram com Jesus, mesmo às vezes sendo também pobres, estavam contaminados pela visão elitista da época. O conhecimento era propriedade de quem detinha bens e poderes. Às vezes nós também pensamos de forma limitada, de forma excludente, colonialista. Basta analisar a forma como tratamos um mendigo e um rico, a maneira como enxergamos um negro que corre pela rua e um branco que também corre.
O preto é sempre suspeito. Diante dos saberes de um doutor e um camponês semi-analfabeto, a tendência é sempre supervalorizar o conhecimento do doutor e menosprezar os conhecimentos de quem mal frequentou a escola, mas que sabe lavrar a terra. Em Jesus, a sabedoria que vem de Deus é maior, é mais profunda e ela não está atrelada a riquezas, poderes, status, diplomas. A proposta do Evangelho de hoje é que acolhamos a sabedoria que vem de Deus, que nos deixemos guiar por ela para que nossas atitudes produzam frutos extraordinários, frutos do Espírito. Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem? Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós possamos, de fato, colocar-nos na escuta de Jesus e percebermos que a encarnação é escândalo para alguns, para aqueles que não compreendem a mensagem. E Jesus mesmo disse que essa mensagem apenas os humildes conseguem entender. Que nos conceda então esta humildade, ouvidos atentos, coração aberto, sabedoria para entender a boa nova do reino. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de